Você quer aprender a montar um projeto que mede temperatura e umidade de um ambiente utilizando o sensor DHT? E tem mais. Quando a temperatura ultrapassar a 28 graus, ele emite um aviso sonoro. E se você gostou desse projeto e quer aprender como se faz as ligações dos componentes no Arduino e como se faz a codificação, fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta, produção! Fala pessoal, eu sou o Bruno Jordão e sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Bem, hoje nós vamos aprender como montar um projeto para medir temperatura e umidade de um ambiente utilizando o DHT. Então eu vou mostrar para vocês como foi feita a ligação dos componentes. Então pessoal, temos aqui o nosso circuito montado, nós temos aqui o display de LCD, onde vai estar aparecendo a informação de temperatura e umidade. Nós temos aqui o potenciômetro, que vai ajustar a intensidade dos caracteres aqui no display. Então, a gente tem aqui as conexões indo aqui para o Arduino Nano. A gente tem aqui o buzz, que ele vai ser ativado quando a temperatura ultrapassar um determinado valor. Aí vai emitir um alarme sonoro. E nós temos aqui o nosso shield de temperatura, o DHT. Ele mede temperatura e umidade. Então, se a gente observar aqui, ó, ele tem um LEDzinho vermelho e tem 3 pinos. Um pino é GND, o pino do meio é o DATA e o outro pino é o VCC. Então, a gente liga o VCC aqui na parte do VCC, esse fio branco. O GND a gente liga aqui no terra com esse fio preto. E o pino do data, que é o pino do meio, eu estou ligando na realidade no pino 2. Mas poderia ser ligado no pino 3, 4, 5, enfim. Então a gente determina essa pinagem lá no código. Então se eu coloquei aqui no pino 2, eu coloco lá no código pino 2. Se eu colocar aqui no pino 3, eu coloco no código pino 3. E assim sucessivamente. Tá? Então aqui está as ligações. Eu vou deixar uma imagem aqui da forma como foi feita a ligação desses componentes no Arduino. Então, pessoal, tem aqui o código do projeto. Tá? Para você ter acesso a esse código, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e você vai ser jogado lá para o meu GitHub, e lá você pode baixar tanto esse código quanto os códigos dos vídeos anteriores. Então eu tenho aqui esse código. Observe que aqui eu estou incluindo 3 bibliotecas. Essa biblioteca aqui, ó, Liquid Crystal, é uma biblioteca nativa já no próprio código. Essas duas aqui, elas não aparecem quando você baixa essa IDE do Arduino. Você tem que baixar essas duas bibliotecas à parte. Então, como é que você faz para poder baixar essas bibliotecas? É só você vir aqui nesse ícone, que parece ter aqui vários livros, clica aqui e digita aqui em cima DHT. Ao digitar DHT, vai aparecer várias bibliotecas aqui para você instalar. Então, você vai procurar uma biblioteca chamada DHT Sensor Library. Aqui vai aparecer um botão igual esse aqui, ó, Install. E aí você vai clicar nesse botão Install para você poder baixar e instalar essa biblioteca aqui, ó, DHT Sensor Library. Ao fazer isso, você vem aqui, ó, em Sketch, Include Library, e ela vai aparecer aqui, ó, DHT Sensor Library. Quando você digita, clica nela, por exemplo, eu vou vir aqui e vou apagar, ó. Vou apagar aqui e vou incluir elas aqui, ó. Então vem Sketch, Include Library, e vem aqui, ó, DHT Sensor Library. Cliquei aqui, ó, ela aparece aqui, ó. Então eu incluo as bibliotecas DHT, que são as bibliotecas utilizadas para a temperatura. Depois que eu incluir as bibliotecas, eu vou estar definindo os pinos que eu estou utilizando lá no sensor de temperatura. Então eu coloquei aqui, ó, define. Esse DHT pin foi o nome que eu dei para o pino 2, onde o pino lá do sensor, que é o pino data, ele está conectado. Então eu dei o nome de DHT pin e atribuí para essa variável o pino 2.
Depois eu criei um outro define, uma definição, e aqui eu estou colocando o DHT type, ou seja, o tipo de DHT que eu estou utilizando. O sensor que eu estou utilizando é o DHT11. Se você estiver utilizando o DHT22, então você coloca aqui, DHT22. E agora, aqui eu estou pegando a classe lá da biblioteca DHT e estou dando um nome de DHT. Observe que eu estou colocando aqui minúsculo. Aqui eu posso colocar qualquer nome. Esse nome DHT, da classe DHT, ele recebe dois parâmetros. Que parâmetros são esses? É o pino que eu estou utilizando lá no sensor e o tipo de sensor. Então eu coloco aqui, ó, DHT pin, que é justamente o pino 2. Ele está vindo para cá, ó, pino 2. E aqui o DHT type, que é o tipo de sensor que eu estou utilizando. Nesse caso aqui é o DHT11. Aqui agora eu estou definindo os pinos lá do LCD e do buzz. Observe que lá no LCD tem lá os pinos RS, E, D4, D5, D6 e D7. E aí eu estou atribuindo para cada pino lá do display um pino no Arduino. Então, ó, pino 13, 14, 15, 16, 17, 18 do Arduino. E essas variáveis é do tipo inteiro. Aqui eu estou pegando a classe Liquid Crystal, que é essa classe aqui, e também estou dando o nome de LCD. Ela recebe alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? São as variáveis que representam os pinos que são ligados lá no Arduino. Então, é o RS, E, D4, D5, D6 e D7. São esses parâmetros que a gente utiliza. Aqui eu estou criando uma variável buzz, estou atribuindo o pino 19, que é o pino que está conectado. Esse buzz lá no Arduino, ele é do tipo int. E aqui está a primeira função void setup. Essa função é a função de inicialização, ou seja, quando você liga o Arduino, a primeira função que executa é essa void setup. E aqui o que está acontecendo? Aqui eu inicio com lcd.begin, eu tenho que dizer quantas colunas e quantas linhas tem o meu display LCD. Então, o meu display ele tem 16 colunas e 2 linhas. Então, eu coloco aqui como parâmetro. Eu também coloco aqui a inicialização do DHT. Então, é dht.begin. Aqui não tem parâmetro nenhum, então eu deixo aqui vazio. Aqui eu coloco o meu modo do pino, ou seja, o pin mode. De quem? Do buzz. Então eu coloco buzz, esse buzz aqui, que é o pino 19, eu tenho que informar se ele é de entrada ou saída. Então eu coloco aqui que ele é de saída, output. Aqui eu estou colocando o meu lcd.setCursor, ou seja, eu quero determinar em qual linha e qual coluna eu quero escrever alguma coisa. E aqui eu coloco no setCursor 0 e 0. Isso significa o quê? Significa que eu estou utilizando a coluna de índice 0, ou seja, a primeira coluna, e eu estou também selecionando a primeira linha, ou seja, a linha de índice 0, que é a linha de cima. E aí aqui eu estou escrevendo no LCD, então é LCD print, esse texto aqui, ó, temp e umidade. Então, quando eu descarrego o programa para o Arduino, a primeira coisa que vai aparecer lá no display vai ser temp e umidade. Nós temos agora a outra função, que é a void loop. Essa função aqui, ela vai ficar gerando loop indefinidamente. Então, o que ela vai fazer aqui? Primeira coisa que ela faz, ela vai receber aqui, através dessa variável, a temperatura ambiente. Então, ó, é dht.read temperatura. Então, ela vai ler a temperatura do sensor, ou melhor, o sensor vai ler a temperatura e vai enviar para essa variável temperatura, que ela é do tipo float. Aqui embaixo vai fazer a mesma coisa, só que agora com a umidade. Então, ó, dht.read humidity. Então, ela vai ler
através do sensor, a umidade e vai jogar dentro dessa variável umidade que é do tipo float. Aqui, ela vai verificar se as leituras são válidas, ou seja, se não tiver nenhuma temperatura aqui sendo lida e também se não tiver nenhuma umidade sendo lida, ou seja, não tiver valor nenhum, ela vai entrar nessa condicional e vai aparecer lá no meu display erro na leitura. Então, lá no LCD set cursor, ou seja, na primeira coluna e na segunda linha, vai aparecer erro na leitura. Só que essa condição só vai acontecer se ela não conseguir ler a temperatura nem umidade. Supondo que ele consiga ler a temperatura e ler a umidade, ele não faz essa condicional e já vem para cá, ó. Ele limpa a tela do LCD e aí ele coloca lá na tela do LCD temp, a palavra temp, e do lado coloca o valor da temperatura e graus Celsius. E aí na linha de baixo, ó, na primeira coluna e na linha de baixo, ele coloca umidade, do lado da umidade, ele vai colocar o valor da umidade e a porcentagem. E aí ele vai ficar monitorando constantemente, porque isso aqui é uma função de loop. Ela vai ficar lendo constantemente. Quando a variável de temperatura, que está pegando lá o valor de temperatura no momento, for maior que 28 graus, o que vai acontecer? Aí ele vai lá no pino 19 e vai escrever uma informação digital e vai jogar essa informação para nível alto, height. Aí a buzina vai começar a tocar. Aí ele vai limpar a tela do display, aí vai lá no display, no set cursor, lá na coluna de índice 2, e vai escrever assim, ó, temp máximo, lá na primeira linha do display. Na linha de baixo, que é a linha 1, lá a partir da coluna de índice 5, ele vai escrever a temperatura que está vigente. Por exemplo, se for 29 graus, 29 é maior que 28, então vai aparecer lá 29 graus. Se por acaso a temperatura não for maior que 28, ele entra nesse else aqui, ó. Entrando nesse else, ele vai e desliga o buzz, ou seja, coloca nível lógico baixo lá no pino 19. Aí ele espera a atualização. Aqui está 2000, mas eu vou colocar 1000. Vou colocar 1000. Ou seja, delay de 1000 é, na realidade, delay de 1 segundo. E aí ele volta aqui para cima e faz todo o loop novamente. Recebe aqui os valores de temperatura e umidade, aí joga aqui na tela do LCD, do display, o valor de temperatura e umidade. Se esse valor for maior que 28, ele entra nessa condicional aqui, apitando o buzzer. Se não, ele desliga o buzzer e fica fazendo esse ciclo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o upload desse programa aqui. Então, a gente vem aqui, clica aqui, vê se está conectado. Não está conectado. Eu vou conectar o meu Arduino. Então, ó, conectei meu Arduino. Observe que apareceu aqui. Então, ó, Arduino Nano, ok. Eu venho aqui só para confirmar se o processor está aqui, Old Bootloader, tá ok. Agora eu clico aqui para fazer o upload. Cliquei, espero ele fazer o upload, está fazendo o upload. Quando ele finalizar, vai, opa, done upload. Já finalizei. Agora a gente vai lá no circuito para a gente poder ver o funcionamento. Então, pessoal, eu tenho aqui já o programa já no Arduino. Observe que aqui já aparece temp, a temperatura de 27,10 graus Celsius e a umidade 70%. Agora eu tenho aqui um ferro de solda, ele está ligado, aí eu vou aproximar o ferro de solda no sensor de temperatura. A gente vai ver que a temperatura ela vai aumentando. Quando ela ultrapassar a 28 graus, o buzzer vai ser acionado e vai emitir um aviso sonoro.
Então vamos fazer o teste aqui, ó. Eu estou com o ferro aproximando do sensor. Você vai verificar que a temperatura vai começar a aumentar. A 27,10, 27,60, 28. Ó, chegou a 28,50. Então começou a emitir o aviso sonoro. Agora eu tenho aqui um gelo que eu vou fazer com que a temperatura diminua. Deixar o gelo aqui próximo e aí eu vou aguardar alguns minutinhos para a temperatura poder baixar. Vai demorar um pouquinho, mas depois eu faço a edição aqui. Então, ó, a temperatura já foi para baixo de 28, tá? Menor que 28, ó. Então, ele volta para a condição inicial, tá? De 27 graus, mais ou menos, 27,10, tá? Agora eu vou tirar o gelo e vou colocar de novo o ferro de solda. A gente vai ver que a temperatura vai voltar a aumentar, e aí quando ultrapassar os 28 graus, vai ser acionado o alarme. Ó, 27,10, está aumentando, 27,60, 28, ó. Então, pessoal, aqui está a nossa temperatura, está diminuindo, foi abaixo de 28 e parou de alarmar. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso projeto, tá? Que faz a medição de temperatura e umidade ambiente. Lembrando a vocês que, se vocês quiserem baixar o código desse projeto, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, que você vai baixar o código, e aí você vai poder instalar no seu Arduino, e após fazer essas ligações, conforme está aqui nesse vídeo, você também vai obter esse mesmo resultado, um projeto que faz medida de temperatura e umidade. Então, pessoal, se você gostou desse projeto e quer aprender a construir outros projetos, me ajude. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários se você quer construir um determinado projeto, mas você não sabe construir, utilizando qualquer outro shield, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e, se for possível, eu vou estar montando algum projeto com esse shield que você tem interesse. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.